Olá pessoal, Matheus aqui. Minha nossa, quanta coisa nós temos para cobrir hoje. Temos o drama do teto da dívida americana, possível fim do padrão dólar, China com perspectivas tímidas de crescimento e fluxo de dinheiro ainda saindo correndo dos bancos. O que não falta nesse mercado são motivos para se preocupar, mas mesmo assim nada parece abalar os preços. Dia após dia nós estamos vendo os canais de alta se sustentando, ainda que com uma certa reticência. Não dá para dizer que algum dos lados está no controle desse mercado, nenhum está ainda, né? Não dá para dizer que os touros retomaram o controle, da mesma forma que não dá para dizer que os ursos já jogaram a toalha. Mas a recuperação do início do ano ainda não foi ameaçada. E isso seria um sinal muito interessante se a recuperação dos preços estivesse acontecendo de forma equivalente para todos os setores da economia. Porém, o que nós estamos vendo não é nada disso. 2 semanas atrás nós analisamos as origens desses movimentos de alta e nós descobrimos que eles estão totalmente concentrados em apenas 7 das maiores empresas de tecnologia americanas. São elas que vêm puxando as altas dos índices e elevando os humores do mercado, criando aí contrastes notórios. Veja que mesmo dentro do setor de tecnologia existem diferenças gritantes quando a gente compara as maiores com as demais do mercado. Mesmo aqui, ó, nesta tela, nós estamos comparando aqui as maiores do mercado com o fundo da ARK Invest, que teve aí o seu momento de brilho há pouco tempo atrás, em 2021, mas que até agora ainda não deu sinal de vida, ainda não conseguiu se levantar do chão, mesmo com todo este cenário de bonança, né? Não é exatamente um cenário de bonança, mas vamos dizer assim, toda esta recuperação que aconteceu aqui não foi suficiente para movimentar estes preços. Claro que isso não significa que uma continuidade das altas nas grandes não possa eventualmente puxar todas as demais, mas certamente perceber que 61% de todo o movimento de alta neste ano está sendo levado nas costas de apenas 7 empresas não condiz com o movimento de recuperação, pelo menos até este momento não condiz. Esse contraste fica notório, ou melhor, fica mais notório ainda quando nós olhamos para as small caps, as empresas pequenas do mercado. Segundo o pessoal da Jefferies aqui, as small caps estão neste exato momento representando apenas 4,3% do mercado total de ações americano, o que é uma situação extrema que apenas foi observada 2 vezes antes na história conhecida dos preços. Uma no auge da pandemia em 2020 e outra durante a Grande Depressão de 1930. Então, excluindo as 7 gigantes, o mercado como um todo ainda não está 100% dentro da recuperação. Mas claro, toda a história tem aí 2 lados. E o lado otimista disso tudo é que muita coisa ainda está barata, principalmente neste universo aqui das small caps. Essas empresas historicamente tendem a superar os grandes quando as recessões acabam e também podem se beneficiar de alguns movimentos que estão acontecendo hoje. Como lembrou bem aqui a Jefferies, ter uma inflação caindo ano após ano tende a ser o melhor cenário para as small caps e o dólar em queda como está agora, né, já caiu 10% desde seu pico, isso também tende a favorecer essas empresas. Conforme a avaliação deles, a valuation dessas empresas, justamente o que está representado aqui neste gráfico para a tela, ou melhor, na tela aí de vocês, a valuation dessas empresas indica hoje um dos melhores preços dos últimos 40 anos. Claro que um preço baixo não significa que ele não possa se tornar ainda mais baixo, mas para quem estiver buscando oportunidades na renda variável, os preços das small caps estão indicando um possível terreno fértil nesse segmento. Para quem quiser saber como exatamente encontrar boas empresas para comprar, tem um link aí na descrição. Cadastre lá o seu e-mail na lista de lançamento para receber um desconto ainda maior que o preço oficial do lançamento. E com relação às possíveis dramas, né, os possíveis dramas do mercado que ainda possam acontecer ali para abalar o mercado, o maior deles neste momento é, claro, a questão do teto da dívida americana. Para quem não sabe, os Estados Unidos seguem um sistema em que o limite máximo da dívida que o país pode ter é um valor nominal fixado pelo Congresso. Se eles atingissem esse limite, então consequências verdadeiramente desastrosas aconteceriam na economia, porque o país perderia sua capacidade de pagamento e seria obrigado a dar calote para todo lado, inclusive nos títulos públicos. Isso nunca aconteceu e nada indica que desta vez seria diferente, porque os efeitos negativos disso seriam tão nefastos que simplesmente não é de interesse de ninguém que isso aconteça. Mas, como tudo que passa pelo Congresso segue aí um jogo político, aqui não é diferente. O governo da situação tenta defender a sua agenda, enquanto a oposição vai lá tentar aproveitar para usar o problema como
como uma moeda de barganha. Ambos colocam a culpa um no outro, né? Colocam a culpa do impasse um no outro, até que, chegando nos minutos finais da prorrogação, tudo acaba se resolvendo. Ou pelo menos é isso que sempre aconteceu, e é difícil de imaginar que não siga acontecendo desta vez também. Mas, como vem dizendo o Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, mesmo que um acordo seja costurado no final das contas, ainda assim é muito possível que o mercado se desespere, dependendo de quão próximo do limite esse impasse chegar. E um bom exemplo disso é o que aconteceu lá atrás em 2011. Aliás, nem é tanto atrás assim, né? 2011 não faz tanto tempo assim. Em 2011, nós tivemos um grande impasse também entre os partidos que empurrou o acordo para os instantes finais. E isso não ficou nada bonito para os Estados Unidos. O maior impacto sobre o mercado veio, inclusive, depois que o acordo foi feito, porque o impasse ao longo do caminho foi tão grande que levou as agências de rating, né, ou melhor, a agência de rating, a Standard & Poor's, a fazer aí o seu primeiro downgrade na nota dos títulos americanos. Naquela época, eles eram AAA+, e depois caíram para AA+, da onde não se recuperaram até hoje. Até hoje estão em AA+. Então, se por um lado eu não me preocuparia muito aí com a possibilidade iminente de um calote, por outro eu acho preocupante que o país esteja tão polarizado em um momento tão delicado como este. Com o padrão dólar sendo atacado constantemente, o problema da inflação ainda não totalmente resolvido e tantas tensões geopolíticas no ar, o que se esperaria dos Estados Unidos é que ele estivesse unido, mas ao ver essa situação fica claro que o país não está. Daqui para frente, os desafios para sustentar o dólar como moeda padrão do mundo apenas tendem a se tornar cada vez mais difíceis, com a possibilidade de diversas alianças entre países específicos enfraquecendo o domínio do dólar. Não é segredo para ninguém que diversas políticas econômicas americanas apenas se sustentam porque eles têm o poder da moeda de reserva. Sem isso, muitas estruturas de lá desabariam como um verdadeiro castelo de cartas. Então, sustentar esse poder deveria ser encarado como uma questão de segurança nacional para o país, e qualquer questão que abale a confiabilidade do sistema não deveria estar sendo utilizada como moeda de troca política. Mas as coisas são como elas são. Então, embora eu não fique preocupado com as consequências imediatas deste impasse, isso é, sem dúvida nenhuma, mais um indício de que há um movimento na direção a um mundo menos dominado pelo dólar, ainda que isso possa levar muitos anos para se materializar, pelo menos de forma relevante. Ruim para os Estados Unidos, mas talvez seja bom para o resto do mundo, desde que, obviamente, o dólar seja substituído não por uma única moeda, e sim por, quem sabe, diversas moedas através de acordos entre países e grupos específicos. Outro drama que está acontecendo por lá, ainda que muito menos relevante, é o setor imobiliário, mais especificamente o setor imobiliário comercial. Os empréstimos para aquisição nesse setor já caíram aí 56% no último trimestre, conforme as pessoas estão sentindo na pele os efeitos das altas nos juros. Por enquanto, este movimento está muito mais restrito ao setor comercial apenas e não afetou tanto assim o setor residencial. O que é bom, porque em geral os alertas de recessão começam com problemas no mercado imobiliário residencial. Fiz até um vídeo sobre isso há um tempo atrás e naquela ocasião mostrei que diversos indicadores estavam apontando que o setor residencial, embora ainda não estivesse afetado como o setor comercial, ele não estava totalmente fora de perigo. Inclusive, como eu mostrei naquela ocasião, há diversos indícios de que os efeitos sobre o setor residencial possam chegar com algum atraso, ou seja, eles podem chegar ainda que com algum atraso. É a velha questão entre ter a recessão ou não ter a recessão, que dependendo do indicador que você olha, você pode acreditar em qualquer um dos dois cenários. Por exemplo, se você for olhar para um levantamento da Macrobond sobre o nível de surpresas positivas nas divulgações de resultados das empresas, você verá que a última temporada de balanços contrariou, ao contrário do que esperavam muito analistas, ela trouxe aí muitas surpresas positivas no mercado, coisa que é raríssima de acontecer durante uma recessão. Agora, se você for olhar a probabilidade prevista para uma recessão americana, este número já está hoje em níveis que apenas são vistos quando realmente ocorrem recessões. Então, basicamente, neste instante, existem evidências para ambos os lados. Os grandes analistas que vinham defendendo uma piora do cenário, como era o caso do Mike Wilson, do Morgan Stanley, e do Michael Hartnett, do Bank of America, eles continuam acreditando nesta piora.
Inclusive, nas palavras do Michael Hartnett, seria muito característico de uma recessão ver os mercados derretendo para cima, ou seja, subindo forte, logo antes do problema se tornar evidente para todos. Alguns analistas do mercado têm, inclusive, traçado paralelos aí entre a quebra do Silicon Valley e a quebra do Bear Stearns, para dizer que o pior ainda poderia estar por vir. Mas o fato é que nós também podemos traçar paralelo com outros eventos, como, por exemplo, podemos traçar um entre o Silicon Valley e a LTCM, que quebrou em 98. Se o SVB for uma repetição do LTCM, então o pior realmente já teria ficado para trás. O LTCM, para quem não sabe, foi um fundo chamado Long Term Capital Management, daí a sigla LTCM, que foi aí criado a partir de um ganhador do prêmio Nobel e por isso atraiu muita gente naquela ocasião, até que ele de repente quebrou. Aconteceu que os modelos deles não esperavam que acontecesse e ele quebrou. Na época isso assustou bastante o mercado porque o fundo tinha tomado proporções gigantescas e precisou de um resgate para evitar contaminação do setor financeiro. Mas tudo acabou se resolvendo, mais rápido até do que o imaginado, e por isso o mercado aumentou. Outro paralelo interessante, né, com este mesmo período aqui da LTCM, este período de 98 a 99, é que neste instante nós tivemos também lá a maior parte dos ganhos do mercado sendo sustentados nas costas por conta de poucas empresas. Veja que interessante, isso aconteceu lá também da mesma forma como está acontecendo agora. Então, será que agora é finalmente chegado o grande momento de começar a olhar com mais carinho para small caps e também para papéis que estão baratos aí no mercado? Isso eu deixo para vocês decidirem, mas não podemos encerrar aqui sem antes falar um pouco do Brasil. Não tem muito o que dizer, na realidade, nós ainda estamos oscilando dentro de uma banda. Eu sei que tem momentos aí que o mercado fica super animado, momentos em que ele fica muito deprimido também, mas em geral, nada realmente novo está acontecendo, pelo menos não no que se refere à ação dos preços. Nós temos alguns setores aí bem prejudicados, como é o caso do automobilístico, que está com estoques muito altos, já na ordem de aproximadamente 40 dias de estoque, isso desde o final do ano passado. E o governo atual continua pressionando o Banco Central para que ele ignore as pressões inflacionárias e desça os juros o mais rápido possível. Inclusive já até indicaram Gabriel Galípolo como novo diretor de política monetária do Bacen, que causou um pouco de nervosismo aí no mercado, porque o Gabriel Galípolo chegou a assinar textos com o economista André Lara Rezende com propostas aí na linha da nova teoria monetária, né? Justamente aquela que diz que o governo, por ser o único que controla a máquina de imprimir dinheiro, deveria utilizá-la para financiar programas, seja lá quais forem, e isso poderia ser feito sem gerar inflação, né? Uma teoria um pouco complicada para dizer o mínimo. Basicamente, o plano do governo é ir indicando novos integrantes do Copom pouco a pouco até que ele tenha a maioria das decisões lá no comitê, o que deverá acontecer no ano de 2025. Mas vamos ver, né? Vamos ver quais serão as consequências disto. Nesse ponto, a situação já está tão complicada com juros altos que até mesmo os gestores de fundo estão fazendo piadas aí, dizendo que nessa altura vale até aumentar a meta de inflação se isso for estancar a fuga de capital que está havendo nos fundos de investimento. Mas vamos falar de coisas boas para terminar este vídeo. A boa notícia é que o Banco Central aparentemente está conseguindo controlar a inflação e as expectativas para os próximos períodos têm melhorado rapidamente, o que poderá permitir quedas futuras da Selic. Aqui nós temos muitas empresas que estão baratas neste momento. A grande questão, claro, é quando elas poderão se tornar caras novamente e, mais importante do que isso, qual o risco cambial desse investimento. Questões aí para qualquer investidor do mercado local pensar com bastante carinho. E com isso, pessoal, encerramos este vídeo. Não esqueça de se cadastrar na lista de lançamento que está na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.